Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais dramáticas e, olha, inesperadas da antiguidade. A de Judá e Tamar, lá do livro de Gênesis. É uma trama sobre dever, sobrevivência e uma busca implacável por justiça que, de verdade, conversa com a gente até hoje. Vamos nessa? E é essa pergunta que move toda a história, né? As atitudes da Tamar podem parecer à primeira vista bem extremas, mas para a gente entender o que ela fez, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e conhecer o mundo em que ela vivia e as situações que basicamente a deixaram sem nenhuma outra saída. Bom, tudo começa com Judá, um dos 12 filhos de Jacó. Ele vai e constrói a família dele, mas logo de cara uma tragédia atrás da outra começa a acontecer. E é aí que a nora dele, Tamar, acaba bem no centro de uma crise gigantesca, tanto para a família quanto para a vida dela mesma. Olha só a sequência de acontecimentos aqui. Tamar se casa com o filho mais velho de Judá, o que morre sem deixar nenhum herdeiro. Pela tradição da época, ela então se casa com o segundo irmão, Onã, para dar continuidade à linhagem. Mas aí ele também morre. E a Tamar fica viúva pela segunda vez, numa posição assim muito frágil. E esse costume e essa tradição têm um nome: é o casamento levirato. Agora, o mais interessante aqui é que essa lei não era só uma questão de herança, de terra ou de dinheiro, sabe? Ela funcionava como uma rede de segurança social para as viúvas que não tinham filhos, garantindo que elas continuassem tendo um lugar na família e um futuro. Era visto como um dever sagrado da família do falecido. E é exatamente aqui que o grande conflito da história começa. Judá ainda tinha um último filho, Selá, que pela lei deveria se casar com Tamar. Só que Judá não cumpre com o seu dever. O medo e, sei lá, uma superstição acabam falando mais alto. Judá manda ela de volta para casa do pai com essa promessa meio vaga. No fundo, ele estava com medo que a Tamar fosse, tipo, amaldiçoada e que o último filho dele também morresse. Então, o ponto crucial é que essa ordem não era para proteger a Tamar. Na verdade, era um jeito de se livrar dela de vez. E os anos vão passando e nada. A promessa de Judá se mostra completamente vazia. Selá vira um homem feito, mas Tamar nunca é chamada para se casar com ele. Ela fica ali, num limbo social e econômico, sem direito a nada, sem futuro, sem a chance de ter uma família. A injustiça é gritante. Diante dessa situação, dessa promessa quebrada, Tamar resolve tomar as rédeas da situação. O que ela faz a seguir não é só um truque, não. Não é um plano, nossa, um plano audacioso, super calculado, para exigir a justiça que o sistema e o próprio sogro negaram a ela. Vamos ver o passo a passo dessa estratégia, que é simplesmente genial. Ela tira as roupas de viúva, cobre o rosto para ninguém reconhecê-la e se senta num lugar estratégico por onde ela sabia que Judá ia passar. Quando ele a aborda, achando que ela é uma prostituta, ela não pede dinheiro, ela pede uma garantia, um penhor, o selo, o cordão e o cajado dele. E a inteligência dela que é brilhante. Esses itens, gente, eram como se fossem a identidade, a assinatura, o cartão de crédito daquela época. Eram provas que não tinham como contestar. E aí, 3 meses se passam e a bomba. Tamar está grávida. Para todo mundo em volta, ela, uma viúva, tinha cometido adultério, um crime que na época era punível com a morte. O cenário está todo montado para o grande clímax dessa história. E o Judá, sem fazer a menor ideia do seu próprio envolvimento, age como o patriarca justo e dá a sentença mais terrível e hipócrita possível: a morte na fogueira. Pensa só. O mesmo homem que negou a justiça a ela agora exigia a pena máxima por uma transgressão que ele mesmo provocou. Mas a Tamara tinha a sua carta na manga. Ela não aponta o dedo, não acusa Judá diretamente. Ela simplesmente apresenta as provas, os itens pessoais dele e deixa que ele mesmo chegue à conclusão. É uma jogada de mestre, que força um reconhecimento ali público. E a reação do Judá é uma virada de jogo impressionante. Ali, na frente de todo mundo, ele admite a própria falha. Ele reconhece que a atitude extrema dela foi uma resposta direta à injustiça dele. Com essas palavras, ele não só a inocenta, ele confirma que ela estava com a razão o tempo todo. Mas a história não acaba com essa confissão, não. As consequências desse confronto vão muito além, mudando completamente o rumo da linhagem de Judá de um jeito que ninguém poderia prever.
Com seu ato de coragem, Tamar garante não apenas a própria sobrevivência, mas também a continuação da família de Judá. Ela dá à luz gêmeos e um deles, Pérez, se torna uma figura central, uma peça-chave na genealogia que leva diretamente a ninguém menos que o rei Davi. Pensa nisso. A mulher que foi marginalizada e sentenciada à morte se torna a matriarca de uma linhagem real. E assim, a história de Tamar deixa a gente com uma pergunta bem forte, né? Quando o sistema falha em proteger alguém, será que as atitudes extremas que essa pessoa toma para conseguir justiça se justificam? A história de Tamar parece sugerir que, às vezes, a busca por justiça exige que a gente desafie as regras. Uma reflexão que continua super relevante hoje, assim como era há milhares de anos.